Shavua Tov a todos. Nós, nessa noite, gostaríamos de falar de um assunto que, para mim, em algumas vezes, já pude ministrar sobre esse assunto, mas é sempre um peso falar desse assunto, porque a palavra do Senhor nos afirma que nós temos que comunicar de alguma forma com o nosso semelhante. E o Eterno comunica conosco também de maneira bem direta, bem objetiva, sem rodeios. E o próprio Yeshua, ele é exatamente chamado de a palavra. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós ficamos, então, imaginando de como é que o Eterno, então, trabalha para comunicar conosco. E nós vemos que essas maneiras como nós falamos, nós nos comunicamos e nós nos postamos diante do nosso irmão, dentro do nosso semelhante, nós costumamos chamar de janelas da alma, e essas janelas da alma vamos mostrar que esta maneira de comunicar com as pessoas, ela vai se dar de uma forma muito tranquila, e Deus colocou maneiras de nós comunicarmos uns com os outros. E nessas maneiras, como nós nos comunicamos, os olhos dos nossos ouvidos, eles vão colocar aquilo que vem para dentro de nós. Nós, então, introjetamos todas as informações através daquilo que nós vemos através dos nossos olhos. Então, dessas janelas que nós chamamos, nós introduzimos dentro de nós coisas boas ou ruins, mas elas entram através dos nossos olhos e ouvidos. Mas a nossa boca, ela é exatamente aquilo que coloca para fora aquilo que nós colocamos dentro de nós. Nós, então, colocamos e interagimos com as pessoas, interagimos com os outros, com o nosso semelhante, daquilo que nós colocamos para fora através da nossa boca. E Deus ainda coloca, o Eterno ainda coloca dentro de nós órgãos dos sentidos, da visão, do olfato, gustação, tato e audição, colocando maneiras com que nós podemos comunicar com as pessoas. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós ouvimos, amplia, são mais 5 janelas da nossa alma. Nós vamos ver que nós temos algumas maneiras, e o Talmud nos coloca que temos 8 maneiras de pecar. 8 maneiras pelas quais nós podemos pecar. E os olhos, ele nos coloca que exatamente a primeira maneira com que nós podemos, através do pecado dos olhos. Nós vemos que quando Sansão viu Dalila, foi através dos olhos que ele viu, que ela era bela aos seus olhos. Nós vemos que a concupiscência dos olhos, falado então da palavra, que ela é uma forma que nós pecamos. Mas também é a forma com que nós vemos a formosura e a beleza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e nós podemos ver a beleza de Deus através dos nossos olhos. Dos nossos ouvidos, nós precisamos de estar atentos, porque é através dele que os servos do Senhor no passado colocaram os seus ouvidos a serviço do Senhor. E Samuel, quando ele é orientado por Eli, você está ouvindo uma voz diferente? Nesse momento, então, você tem que dizer o seguinte: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então, nós vemos que os nossos ouvidos têm que estar atentos para ouvir a voz do Senhor, e podemos ouvir também aquilo que não nos interessa, e às vezes nós nos colocamos em posições de ouvir tantas coisas que vão poluir exatamente a nossa mente, fazendo com que isso se transforme em atos depois, e atos que vamos ter consequências dele. Mas temos a nossa boca,
E Tiago considera essa nossa língua ali exatamente como um fogo, como um leme do navio, como o freio do cavalo. E nós temos situações em que precisamos de refrear a nossa língua, mas ela também pode proceder água doce e água salgada dessa fonte, dessa nossa língua, e podemos abençoar e podemos amaldiçoar com a nossa língua. Quando nós vemos que as ofertas que vão ao Senhor são em cheiro suave, Deus, o Eterno, quer também receber de nós, através das nossas narinas, aquilo que Ele tem. E é muito comum nós pensarmos que Deus tem as suas narinas também, para que Ele possa receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. As nossas mãos representando exatamente aquilo que nós fazemos, aquilo que nós processamos, aquilo que nós podemos fazer exatamente todas as coisas, realizar, símbolo da realização. Os nossos pés, aonde nós andamos, o sexo é um outro aspecto e o coração, outros aspectos. Quando nós vemos a figura do sacerdote, que é colocado numa das paraxás que nós temos, ele coloca exatamente a figura do sacerdote, acrescentando luz, além desses outros aspectos. E a halahá judaica, ela nos coloca algo muito importante para que nós possamos lembrar de todos esses oito maneiras de pecar. E onde é que nós encontramos isso, esse lembrete? Na palavra, quando ela manda fazer um talit e colocar o tzitzit, o tzitziot, e 8 pedacinhos aqui, branquinhos, lembrando essas 8 maneiras que nós temos que pecar. E em qual horário que nós lembramos exatamente, devemos estar lembrando esses aspectos aí? E nós notamos que esse horário que nós devíamos estar lembrando é na oração da manhã, no shaharit, colocando o talit e lembrando exatamente dessas 8 maneiras que nós temos para pecar. E se nós pecamos através dela, nós podemos também abençoar através destas 8 maneiras, essas 8 janelas que tem em nossas vidas, que nós precisamos de ser abençoadores através delas também. Nós vemos que Yeshua usava um chale de oração, e quando aquela mulher com hemorragia que nós conhecemos tocou na ponta da sua veste, foi exatamente na ponta de um desses lembretes para que nós não pudéssemos pecar, ela então é curada imediatamente do seu mal, é estancada a sua hemorragia. E esse chale de oração, então, na oração do shaharit, com seus 8 fios, ele vai nos lembrar dessas 8 janelas da alma. E nós vemos que ele ainda lembra dos 4 cantos cardeais em todo lugar, e o azul celeste que ele manda colocar, lembrando quem é o garantidor da nossa vitória. Não somos nós mesmos, mas o Eterno é quem garante que nós tenhamos vitória contra o pecado em nossas vidas. Eu gostaria de, após essa breve introdução, lembrar que eu não vou falar aqui das 8 janelas da alma ao mesmo tempo, mas gostaria de falar de uma delas. Escolhi apenas uma delas para que a gente pudesse meditar nesta noite, e eu gostaria de falar sobre a boca e afins. Quando nós lembramos na palavra do Senhor, quando vemos cerca de 6.100 versículos que falam sobre boca, sobre fala, sobre língua. É o assunto, de longe, o assunto mais tratado em todos os versículos da Bíblia. Não há nenhum outro tema que não a boca que é tratado com tanta intensidade na Torá. Nós começamos de Gênesis a Apocalipse, lembrando desses aspectos. E aí nós vemos que em Gênesis 3:3, e disse Deus, então Deus fala, haja luz. Então é pela palavra dele que há mudança no mundo material.
É pela palavra dele que há mudança também em nossas vidas. E é pela palavra dele que há luz em nossas vidas. É pela palavra dele que há luz em nossa boca, há luz em nossa língua, para que a gente possa iluminar cada uma das pessoas que estão ao redor de nós. E como é que Yeshua trata o que nós falamos? Você vai me ajudar aí, abrindo a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, cobras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Há algo aqui um pouquinho diferente do que nós normalmente pregamos, que é exatamente pelo fato de nós não aceitarmos Yeshua que nós vamos ser condenados, mas ele fala que é pelas palavras. Algo um pouco diferente aqui que nós vemos. Esse texto, o próprio Yeshua está dizendo que não é o fato de nós rejeitarmos a ele, mas pelo aquilo que nós falamos. E é nesse sentido que nós queremos tratar nesses breves momentos agora que nós vamos meditar, por que a nossa palavra tem tanta importância? E qual o motivo de ele dar tanta importância a essas palavras, a ponto de dizer que nós vamos ser condenados pelas nossas palavras? Aí nós vemos a importância dela exatamente porque as palavras revelam exatamente aquilo que nós somos. Nós não conseguimos esconder das pessoas aquilo que nós somos quando nós abrimos a nossa boca. Se a mocinha quer escolher um namorado, converse com ele 2 minutinhos e veja o que ele fala, e logo você vai saber o que tem no seu coração. Se você quer conhecer uma pessoa, se ele é bom, ele é enrolado, e converse um pouquinho com ele, você sabe exatamente quem é aquela pessoa. Todos os dias eu recebo no consultório tantas pessoas e com muito poucas palavras as pessoas revelam aquilo que eles são. Não adianta ele me dizer que ele está fazendo tratamento corretamente, que ele está seguindo todas as prescrições, que com algumas palavras ele revela exatamente aquilo que está acontecendo em sua vida. E não precisa de ser um psicólogo excelente, não precisa de ser um indivíduo perspicaz para saber disso, que aquilo que nós colocamos para fora revela o nosso próprio interior. Então nós vemos que Yeshua vai dizendo algumas coisas e afirmando que exatamente aquilo que nós temos dentro de nós traz toda a revelação. Antigamente nós tínhamos pessoas que tinham seus diários, e ali conversavam com seus diários antigos, dizendo, meu diário, hoje eu fiz isso, diário, eu fiz tais e tais coisas, diário. Tem quantas pessoas aqui, talvez, ainda se lembrem dos diários que tinham escritos, mas que eram exatamente situações muito íntimas, aquilo não podia chegar na mão de ninguém, aquelas informações. Porque falavam da intimidade, da sua intimidade com as pessoas, dos seus relacionamentos, das coisas que tinham cada uma delas. Mas depois nós já começamos a melhorar isso e começamos a falar com os e-mails, o meio eletrônico, mandando as nossas cartinhas eletrônicas, os nossos bilhetes eletrônicos. E aí vem um Facebook aí que as pessoas não têm dúvida nenhuma que acabam colocando toda a sua vida ali dentro, e basta muitas vezes dar um arroto que coloca lá, eu fiz isso aqui agora, e fiz tal coisa, e vai colocando toda a sua vida, expondo todo
tudo aquilo que ele tem dentro de si próprio ali. Vem Instagram, Twitter, o WhatsApp aí que nós temos hoje, que as pessoas colocam tudo aquilo que pensam, tudo aquilo que está acontecendo através de todas essas mídias sociais. Quanto mais nós falamos de coisas e pessoas, nós estamos falando de nós mesmos. Hoje os recrutadores de recursos humanos querem saber exatamente a sua mídia social. E por que eles olham tanto a mídia social onde o indivíduo está e os seus endereços sociais? Existe alguma razão disso? Ela revela exatamente o que o indivíduo é. Não, mas aquilo era só do Facebook, aquilo era só do Instagram, aquilo era só um selfie que eu fiz. É aquele selfie todo esquisito, com um corpo todo esquisito que a mocinha põe muitas vezes lá. Então, será que isso não está revelando exatamente o que está dentro dele? Então, tudo que nós repassamos também das imagens reflete o nosso interior também. E que o repasse é o quê? Às vezes eu recebo alguma coisa, se eu recebo alguma pornografia, alguma coisa e repasso, é exatamente aquilo que eu estou pensando a respeito daquela situação. Se eu repasso coisa de ódio, também eu estou revelando ódio no meu coração. Então, nós vemos que a boca fala do que está no coração. Yeshua nos afirma isso. Não tem jeito de eu esconder atrás das mídias sociais e dizer que não sou eu que estou ali. Sou eu mesmo que estou ali. E isso tem um peso muito grande de como as pessoas vão estar olhando, mas principalmente de como Yeshua nos está olhando, de como é que Ele está nos vendo, como é que Ele está nos aceitando. Então, a árvore boa, Ele diz que produz bons frutos. Não tem jeito de você ir na laranjeira e procurar figos ali, você não vai encontrar. Não tem como você ir no limoeiro e procurar laranja, que não vai ter jeito. É preciso de procurar exatamente a fruta certa, na árvore certa. E você plantou espinheiros, vai querer colher laranja, não tem jeito? Então, é isso que Yeshua faz a comparação. Que a árvore boa, ela tem que produzir bons frutos. A árvore má produz frutos maus. Então, nós vemos que, como é que eu posso falar coisas boas também, comparando com a árvore sendo maus? Será que pode proceder de uma mesma fonte? O Tiago fala água doce, água salgada. A boca fala, ele diz lá também, do que o coração está cheio. E vem Paulo lá aos Filipenses dizendo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vai produzir, vai sair. Se está ocupando porcaria lá dentro, vai sair porcaria, vai sair coisas que não prestam. E quando você menos espera, você já está falando essas coisas. E quem tem um tesouro bom, ele vai tirar coisas boas dele, é o que Yeshua fala. Não tem outra maneira. Esse tesouro bom é exatamente aquilo que nós colocamos dentro de nós, aquilo que nós introjetamos, aquilo que nós vemos dos filmes, aquilo que nós vemos das leituras que nós fazemos, nós vamos fazendo um tesouro dentro de nós. E esse tesouro é exatamente nós é que escolhemos. Ninguém escolhe para a gente, ninguém faz escolhas para a gente, somos escolhas minhas mesmo. Eu não posso dizer que tenho má sorte no mundo, tenho má sorte que eu não consigo empregos bons, não consigo relacionamentos bons, não consigo um namorado bom, não consigo uma namorada boa, não tenho um relacionamento bom com a minha esposa. Não posso dizer isso, porque se o meu tesouro só tem coisas ruins ali dentro, é exatamente aquilo que eu vou produzir e vou passar para as pessoas. E vou ter relacionamentos que vão refletir exatamente isso. Mas se eu quero refletir coisas boas, eu vou colocar e introjetar coisas boas, porque eu vou produzir coisas boas e as pessoas vão ser incentivadas a produzir coisas boas.
E se eu quero que uma pessoa me sorria para mim, comece eu a sorrir primeiro para ele. Comece eu a tratar ele com delicadeza, se eu quero que ela me trate com delicadeza. Se eu quero ser tratado com carinho, que eu trate também com carinho as pessoas. E é exatamente se eu vou tratar com carinho, é porque o meu interior foi colocado coisas boas ali dentro. Tesouro mau, evidentemente, coisas más. Aquele indivíduo iracundo, briguento, chato, ninguém quer ficar perto dele. Ele tem simplesmente uma ira no seu coração. Ó dia, ó céus, ó azar, ó coisa ruim. Esse indivíduo, a gente tem que ficar longe dele. Vai trazer coisa ruim para a gente. Vai trazer ventos ruins para a nossa vida. E nós vamos ter um dia não muito abençoado se eu tiver essas pessoas perto de mim. Que eu seja sal e luz para essa vida. Raça de víboras, que coisa complicada aí Jesus ainda nos fala, Yeshua nos fala, né? Raça de víboras, veneno que mata em pouco tempo. As víboras são isso aí. E a língua ele chama de raça de víboras, língua venenosa, língua de cobra, né? Essa língua que mata com o seu veneno, olhando e colocando as pessoas. Isso aqui, eu estou tendo coragem de falar isso, é porque foi Yeshua que falou isso. Eu não poderia falar de mim mesmo essas coisas. E chamar de raça de víboras, língua maldita, língua que não abençoa, língua que envenena, que mata as pessoas. Será que as palavras podem matar? Quantas palavras ruins as pessoas 40 anos depois estão lembrando da palavra ruim que foi falada pelo seu pai, pela sua mãe, palavra que foi falada por um amigo, que estão remoendo e trazendo coisas ruins para as pessoas. Venenos, verdadeiros venenos que podem matar as nossas próprias vidas. Mas nós vemos que quais são esses homens maus que Yeshua fala? Que as obras da carne são manifestas, isso o apóstolo Paulo nos fala, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Então tem pessoas que têm um tesouro muito mal dentro de si. Tem muito mal. E se ele tem o seu tesouro, isso produziu por quê? Antes dele produzir essas coisas, ele deixou introjetar, colocar dentro de si, deixou gerar e germinar dentro de si coisas ruins. E essas obras da carne todas são manifestas exatamente porque aquilo gerou raízes que o escritor de Hebreus nos fala, que são raízes de amargura que colocaram dentro da vida. E toda raiz no início é pequenininha, mas acima de qualquer raiz tem uma árvore. E essa árvore normalmente vai produzir frutos. E esses frutos aí não são nada agradáveis de verem sendo produzidos. Os homens bons, como é que nós enxergamos esses homens bons? Mais uma vez, nós vamos pedir ajuda ao Rabino Shaul, que nos fala que esses homens bons vão produzir amor, tem gozo, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós vemos que é possível produzir isso exatamente porque o interior foi inundado pelo Espírito do Senhor. É exatamente através do Espírito Santo que nós vamos ter pessoas que produzem e que fazem um filtro de tudo aquilo que vai entrar dentro de si mesmo. Todos os dias nós vemos que temos assédio de tantas coisas que vão entrar pelos nossos ouvidos para que a nossa boca possa produzir. Vão ter dificuldades de entrar dentro de nós se nós colocarmos esse filtro só pode ser através de Yeshua em nossas vidas.
E aí nós vemos algo muito interessante que Yeshua ainda nos fala, que nós daremos conta de toda palavra fútil, palavra frívola. E aí nós vemos que ele chamando, cuidado, tudo aquilo que você fala, você vai dar conta dele no dia do juízo. Então nós vemos aí que as postagens que nós fazemos, as mídias, você já pensou quantas coisas você já repassou lá do WhatsApp que você recebeu? Que temas que você repassa normalmente? Que temas que você tenta trazer para as pessoas? Ou se é coisa que vai para edificar as pessoas, é algo que vai abençoar? Nós vemos que temos também a palavra proferida. Muitas vezes eu não quero falar alguma coisa com a pessoa logo no primeiro dia da manhã, primeira hora da manhã, não quero falar tantas coisas. E há um indivíduo que escreve que se eu disser 3 coisas boas para as primeiras 3 pessoas que eu encontrar no dia, meu dia vai ser muito abençoado. E eu comecei a pensar qual a pessoa que eu vejo primeiro na minha manhã. Fui olhar, sou eu mesmo, eu me olho no espelho. Então eu vou ter que dizer para mim mesmo coisas boas, 3 coisas boas que eu vou dizer para que eu possa me abençoar. Depois, normalmente, eu vejo minha esposa. Então, a segunda pessoa já é minha esposa que eu tenho que dizer coisas boas. E hoje, eu já tenho mais outras pessoas que eu vejo pela manhã junto. Então, já consigo fazer dentro da minha casa 3 pessoas boas, que eu posso dizer coisas boas e abençoadas. Mas, se eu disser isto, e eu conseguir tirar de dentro do meu tesouro coisas boas para abençoar, com toda certeza eu vou ter realmente um dia abençoado. Mas não só a palavra proferida, mas aquilo que eu escrevo. Aquilo que eu escrevo nas várias formas de mídia, nos meus bilhetes, das minhas comunicações, eu vou dar conta disso. E as palavras que não edificam, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não falo palavra ruim nenhuma com ninguém, eu nunca digo coisa ruim, mas você fala também o que edifica? Você fala algo que pode abençoar a pessoa, algo que pode levantar aquela pessoa, que pode fazer com que ele caminhe com o Senhor, que ele se aproxime cada vez mais do Senhor, mesmo que você não fale nada de ruim, mas não está falando nada que edifica. Há um livro que foi escrito, Pai 60 Minutos, há algum tempo atrás, e me impressionou muito que os pais têm tempo de qualidade com seus filhos hoje, com todas as mídias aí, é em torno de 7 minutos por semana com seus filhos, que estão crescendo. E que as mães têm um tempo de qualidade máximo de 30 minutos com seus filhos por semana. Quando nós vemos isso aí, dá pouco mais de 4 minutos por dia. E, curiosamente, as mídias eletrônicas estão em média 3 horas e meia por dia. Então, quem está, de fato, educando os nossos filhos, as nossas famílias? Então, nós temos a mídia com todas as suas mentiras, com todas as suas dificuldades, elas estão educando as nossas famílias. E os nossos filhos são tão importantes porque eles são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, são tão importantes que eu não posso transferir a responsabilidade da palavra abençoada para ele, para ninguém mais, a não ser para nós mesmos, como responsáveis por eles. Como abençoadores, como edificadores da nossa própria família. Então, palavras que não edificam, frívolas e más, nós vamos dar conta delas. Tem alguém que fala aí, eu sou sincero, eu sou espontâneo, né? Eu sou muito franco, mas você já viu muitas vezes como a sua franqueza atrapalhou e atrapalha as pessoas? Como elas magoam as pessoas muitas vezes? Como essa franqueza não ajuda muitas vezes? E ser politicamente correto também não ajuda muito. Você precisa de ter equilíbrio exatamente naquilo que fala. E muitas pessoas brincam com as pessoas e falam, eu estava só brincando.
fazem pilhérias com as pessoas, e aqueles que estudam a mente da gente dizem que toda brincadeira, ela tem, de fato, uma verdade escondida atrás dela. E por isso que o autor de Provérbios diz que, como louco que atira flechas a esmo, é assim aquele que prejudica seu irmão e diz, fiz isso por brincadeira. Não pode fazer isso, brincadeira ruim, má, inadequada com as pessoas. E nós vemos que nós chamamos isso de bullying, né, muitas vezes, mas não é algo que ajude você a brincar com as dificuldades alheias. Normalmente são dificuldades que a pessoa tem e que eu estava só brincando com isso aí. Eu não fiz isso por mal. Falar mal dos outros, o que significa? Quando eu falo mal dos outros, falo mal do governo, falo mal de todas as coisas aí, o que revela no meu caráter? Que eu sou uma pessoa arrogante. Arrogante, achando que eu posso fazer melhor do que tudo. E quando eu falo mal e murmuro das coisas de Deus, eu estou dizendo que eu posso fazer melhor do que Ele. Isso é arrogância. O Eterno não tolera arrogância em nossas vidas. Tem gente que fala sem parar, sem parar, sem parar, e muitas vezes eu vejo isso no próprio atendimento de pessoas. Se a gente não dá uma freada, você fica 2 horas a pessoa te falando ali, falando, só de problemas, dificuldades. Os pastores sabem disso nos seus gabinetes também. Pessoas que não têm freio nenhum, falta domínio próprio. Isso revela o caráter que ele não tem. Tem pessoas que ficam postando tudo sobre a sua família. Será que isto é sensato fazer? Falta sensatez nessa pessoa que fica postando e expondo a sua própria família. Selfies, né? Toda hora um selfie. O que isso revela de um modo geral? Vaidade. A pessoa quer se expor. Tirar um selfie lá, vai lá, mas tirar 10, 20 ali e postar isso. Todo dia na página do indivíduo tem selfies e mais selfies. Então, piadas sujas, repetindo vídeos sujos, está revelando o que dentro do interior? Imoralidade dentro da pessoa. A pessoa tem imoralidade dentro dele que precisa de ser tratada. Acusações, ironia, sempre com ironia. O que está revelando no interior da pessoa? Ódio. Chocarrices, gozações, uma irreverência dentro dessa pessoa. O que falamos, digitamos ou postamos, nós vamos dar conta disso. Então, as palavras inúteis, o que revelamos, aí eu gostaria só de ver alguns textos aqui, e Nabucodonosor, para a gente ver como Deus, como o Eterno trata as palavras. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda a palavra estava na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, fartão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então não foi a palavra de Nabucodonosor que foi julgada ali, não é esta a grande Babilônia, é eu que fiz. Estava revelando com a sua palavra a sua falta de sensatez, a sua impossibilidade de dar glória a Deus, a sua falta de reconhecimento da glória de Deus. E ele tem uma doença, ali que ele vira bicho mesmo, literalmente, e vai pastar lá com os animais durante 7 anos. E ele consegue ali, só depois que ele consegue dar glórias a Deus, através da sua palavra, é que o Eterno restaura a sua condição. Vamos ver outro exemplo aqui, muito interessante, de Senaqueribe. Isaías nos fala, guardai-vos, para que não vos engane, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará, porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria. Isso era, quem sabe, o oficial do rei passando lá o seu e-mail, o seu fax, o seu WhatsApp naquela época, né, para ele passando para o rei Ezequias. E o que Ezequias fez com esse fax, com essa fala
do Senaqueribe. E orou Ezequias ao Senhor. Não tinha mais nada para fazer, não tinha como, ele ora. E essa é a palavra, a resposta do Senhor. A virgem de Sião te despreza, te zomba, filha de Jerusalém, melei a cabeça atrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a sua voz e ergueste os seus olhos? Contra o Santo de Israel. O que foi julgado aí, minha gente? A palavra. A palavra foi julgada. Foi julgada a palavra e juízo, exatamente, nós sabemos o que aconteceu. Vem o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185 mil. E eis que todos eram corpos mortos. E Senaqueribe então retira. A palavra dele é julgada. Então, será que é só no mundo vindouro que a palavra vai ser julgada? Já nesse mundo a palavra já é julgada. Vamos ver um outro exemplo, judeus e Yeshua. O governador perguntou, qual dos dois quereis que vos solte? Disseram Barrabás, tornou-os Pilatos. Que farei então de Jesus, que se chama o Cristo? Disseram todos, seja crucificado. Pilatos, porém, disse, pois que mal fez eles, mas eles clamavam, seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, sou inocente do sangue deste homem, seja isso convosco. E todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. E o que acontece depois? 30 anos, 500.000 de judeus foram mortos por Roma. Palavra sendo julgada. Palavra sendo julgada. Será que então, aí a palavra, que nós vamos ver, que os dois resultados seriam justificado e condenado? Então, ele diz, o que falamos revela exatamente o nosso caráter. O que falamos, e Deus vai tomar as suas palavras contra você mesmo ou ao seu favor. E por que ele vai tomar as palavras a nosso favor e contra nós? Qual o motivo? Será que é a palavra em si que ele está julgando? Não, ele está julgando a intenção do nosso coração. Ele está julgando aquilo que está dentro de nós, aquilo que revelou a palavra dentro de nós. E nós vemos que essas palavras podem ser tomadas como bênção ou como maldição em nossas vidas. E sempre o Eterno nos fala, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vocês vivam. E será que mesmo se eu tenho um coração cheio dessas imundícies, Deus pode mudar o meu coração? Deus pode mudar o nosso coração? O problema não são as palavras, evidentemente, mas a origem delas que estão dentro de nós. E só há um caminho para cada um de nós, o arrependimento, a mudança de mente, a metanoia, que Ele quer que nós façamos. E eu não posso fazer nada se eu não começar tomando atitudes. Não posso olhar para a aparência do meu coração. Eu preciso de rever a minha vida, mas não rever e ficar lamentando, rever e mudar. E Yeshua ainda diz que sem mim nada podeis fazer. Que eu sou a videira e vós as varas, meu pai é o agricultor, mas sem mim nada podeis fazer. E o Yeshua quer realmente mudar, não somente as nossas palavras, mas Ele quer abençoar a cada um de nós, abençoar as pessoas que estão ao nosso lado, para que a gente seja sal e luz, nós sejamos exatamente a mudança no mundo que Ele quer fazer através de cada um de nós. Não é através dos anjos que Ele quer fazer essa mudança, mas através de mim, através de você. Através de você, meu irmão, para que você seja abençoado. E se você tem feito coisas que estão revelando essas coisas más no seu interior, nós vamos, nessa noite, baixar as nossas cabeças aqui e pedir ao Eterno, nesse instante, que abençoe-nos nesta noite. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esse momento que o Senhor permitiu que pudéssemos compartilhar a Tua palavra nesse instante. E aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, o Senhor fala, mas o Senhor também quer mudar o nosso interior. Quer mudar a cada uma de nossas vidas, quer que nós sejamos abençoadores, Senhor Deus, mas antes disso nós precisamos de ser abençoados em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, Senhor Deus, para que possamos ser aquilo que o Senhor
projetou de modelo para as nossas vidas. Em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.